Preparação de audiolivro por Cristiane Batista. Deixe seu gostei, inscreva-se, receba minha gratidão. Carl Gustav Jung. Cristo, símbolo do si mesmo. Mais de uma vez já se comparou a descristianização de nosso mundo, o desenvolvimento luciferino da ciência, as monstruosas destruições materiais e morais que a Segunda Guerra Mundial deixou atrás de si, com os acontecimentos da Era Final, preditos no Novo Testamento. Trata-se, aqui, como se sabe, da expectativa da vinda iminente do Anticristo, request Antichristus qui negat patrem, e filium. Na primeira carta de João 3,3 lê-se: todo espírito que não confessa Jesus, é do Anticristo, de quem ouvistes que está para chegar. O Apocalipse está cheio da expectativa de coisas pavorosas que sucederão na era final, antes das núpcias do Cordeiro. Isto nos mostra claramente como na ânima cristiana, alma cristã, existe não apenas o conhecimento da existência de uma antagonista, mas também a certeza de sua futura tomada do poder. Por que motivo, perguntará o leitor, falo aqui de Cristo e de sua parte contrária? Falamos necessariamente de Cristo, porque ele é o mito ainda vivo de nossa civilização. É o herói de nossa cultura, o qual, sem detrimento de sua existência histórica, encarna o mito do homem primordial Urmen, do Adão mítico. É ele quem ocupa o centro do mandala cristão, é o senhor do tetramorfo, isto é, dos símbolos dos 4 evangelistas que significam as 4 colunas de seu tempo. Ele está dentro de nós e nós estamos nele. Seu reino é a pérola preciosa, o tesouro escondido no campo, o pequeno grão de mostarda que se transforma na grande árvore, é a cidade celeste. Do mesmo modo que Cristo, assim também o seu reino está dentro de nós. Acho que estas poucas referências universalmente conhecidas são suficientes para caracterizar a posição psicológica do símbolo de Cristo. Cristo elucida o arquétipo do si mesmo. Representa uma totalidade de natureza divina ou celeste, um homem transfigurado, um filho de Deus sin immacula peccati, que não foi manchado pelo pecado. Enquanto Adam secundus, segundo Adão, ele constitui uma equivalência do primeiro Adão antes da queda original, isto é, quando este possuía ainda a pura semelhança com Deus, e a respeito do qual diz Tertuliano, 222. E quanto a esta imagem de Deus, pode-se admitir que o espírito humano possui os mesmos impulsos e o mesmo sentido que Deus, embora não da mesma forma. Orígenes, 185-254, é muito mais minucioso. A imago Dei, imagem de Deus, impressa na alma e não no corpo, é uma imagem da imagem, pois minha alma é uma imagem de Deus, não de modo singular, mas criada à semelhança de uma imagem precedente. Cristo, ao invés, é a verdadeira imago Dei, a cuja semelhança foi criado nosso homem interior, invisível, incorporal e imortal. A imagem divina manifesta-se em nós através da prudentia, da justitia, da moderatio, da virtus, da sapientia e da disciplina. Agostinho, 354-430, estabelece uma diferença entre a imago Dei, que é Cristo, e a imago que foi implantada no interior do homem como meio ou como possibilidade de alcançar a semelhança com Deus. A imagem divina não se encontra no homem corporal, mas na anima rationalis, alma racional, é por ela que o homem se distingue dos animais irracionais. A imagem divina é interior,
não está no corpo, onde está o intelecto, onde está a mente, onde está a razão, a qual compete investigar a verdade, aí Deus tem a sua imagem. Por isso, diz Agostinho, deveríamos lembrar-nos de que fomos criados à imagem de Deus, e não em outra parte, senão no próprio intelecto. Sempre que o homem se dá conta de que foi criado à imagem de Deus, reconhece também que existe dentro dele algo que ultrapassa aquilo que foi concedido aos animais irracionais. Daí resulta que a imagem divina é, por assim dizer, idêntica à anima rationalis, a alma racional. É esta última que constitui o homem espiritual, o homo coelestis, o homem celeste, de Paulo. Da mesma forma que Adão antes da queda, assim também Cristo encarna a imagem divina, cuja totalidade Agostinho acentua de modo particular. O Verbo Palavra de Deus, diz ele, assumiu o homem por inteiro, por assim dizer em sua integralidade, a alma e o corpo do homem, e precisa seu pensamento, afirmando expressamente que o homem é constituído de alma, de carne e do animal. A imagem divina do homem não foi destruída pelo pecado, mas apenas danificada e corrompida, deformada, e será reconstruída pela graça divina. O âmbito da integração é indicado pela descensus ad inferos, descida de Cristo aos infernos, descida cujos efeitos redentores abrangem inclusive os mortos. O seu equivalente psicológico é a integração do inconsciente coletivo, parte constitutiva e indispensável da individuação. Nosso fim deve ser, portanto, diz Agostinho, nossa perfeição, mas nossa perfeição é Cristo, porque Ele é a imagem perfeita de Deus. Por isso é também chamado Rei. Sua esposa, esposa, é a alma humana que se acha unida interiormente ao Logos num mistério espiritual escondido, para que se tornem dois em uma só carne, em correspondência ao matrimônio de Cristo com a Igreja. Com exceção da continuidade deste hierogamos, núpcias sagradas, no dogma e nos ritos da Igreja, o símbolo em questão se desenvolveu na alquimia, ao longo da Idade Média, até se transformar na conjunctio, união, dos contrários, ou seja, nas núpcias químicas e, consecutivamente, na representação da totalidade do lepis philosophorum, pedra filosofal, de um lado, e no conceito de combinação química, do outro. A imagem divina do homem, danificada pelo pecado, pode ser restaurada, reformada, com a ajuda de Deus, de acordo com o que diz a carta aos Romanos 12,2, e não vos conformeis com os esquemas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais discernir qual é a vontade de Deus. As imagens da totalidade produzidas pelo inconsciente no decurso de um processo de individuação representam tais reformas, transformações, de um arquétipo, do mandala, existente a priori. Como já acentuei repetidas vezes, na prática é impossível distinguir entre os símbolos espontâneos do si mesmo, da totalidade, e uma imagem divina. O termo renovação, anakainosis, reformatio, não expressa uma mudança em sentido próprio, apesar do metamorfoste, transformai-vos, e sim o restabelecimento de um estado original, uma apocatástase. Isto está em perfeita consonância com as descobertas psíquicas empíricas de um arquétipo da totalidade, existente em todas as épocas, que pode desaparecer facilmente do campo usual da consciência ou jamais ser percebido, até que uma consciência iluminada pela conversão reapareça sob a figura de Cristo.
Esta anamnese restabelece um estado original de união com a imagem divina. Ela significa uma integração, uma ponte lançada sobre a brecha da cisão da personalidade, cuja existência é devida a diversos impulsos que levam a direções diferentes e conflitantes entre si. Só quando uma pessoa ainda se conserva legitimamente inconsciente de seus impulsos, como um animal, não há cisão. Mas isto é impossível ou prejudicial quando uma inconsciência artificial, isto é, uma repressão, já não reflete o impulso instintivo. Não há dúvida de que a concepção cristã primitiva da Imago Dei, encarnada em Cristo, expressa uma totalidade universal que contém em si o lado animal do homem, pecus. Mas, mesmo assim, falta ao símbolo de Cristo a totalidade entendida no sentido moderno, porque em vez de incluir exclui, expressis verbis, expressamente, o lado noturno das coisas, como um antagonista luciferino. Embora a exclusão do poder maligno fosse plenamente conhecida pela consciência cristã, para ela tudo isto não passava de uma sombra vazia, pois a doutrina da privatio boni, que já se anuncia em Orígenes, conferiu ao mal a fisionomia de um bem apenas diminuído, privando-o, assim, de toda a substância. Com efeito, de acordo com a doutrina da Igreja, o mal é meramente a carência acidental de uma perfeição. Baseada nesta premissa surgiu a opinião segundo a qual omni bonum ad Deo, omni malum ab homini. Foi também desta premissa que decorreu a eliminação posterior do demônio em certas doutrinas protestantes. Graças à doutrina da privatio boni, a totalidade parecia assegurada na figura de Cristo. Mas faz-se necessário conceber o mal de forma um pouco mais substancial, desde o momento em que ele se nos depara no plano da psicologia empírica. Aqui ele é nada mais nada menos do que o oposto do bem. Na antiguidade, os gnósticos, cuja maneira de argumentar já fora influenciada pela experiência psíquica, ocuparam-se mais extensamente com o problema do mal do que o fizeram os padres da Igreja. Eles ensinavam, por exemplo, que Cristo descartou-se da própria sombra. Se dermos alguma importância a esta concepção, poderemos reconhecer facilmente na figura do Anticristo a contraparte que foi descartada. Na lenda, o Anticristo desenvolveu-se como imitador perverso da vida de Cristo. É um autêntico antimimon pneuma, um espírito maligno, imitador que, de certo modo, segue as pegadas de Cristo, da mesma forma que uma sombra acompanha o corpo. Esta complementação da figura luminosa unilateral do Redentor, que já surge no âmbito do Novo Testamento, possui, certamente, uma significação especial. Há muito ela foi objeto de uma consideração conveniente. Se reconhecermos um paralelo da manifestação psicológica do si mesmo na figura tradicional de Cristo, o Anticristo corresponde à sombra do si mesmo, isto é, a metade obscura da totalidade do homem, que não deve ser julgada com demasiado otimismo. Até onde nos leva a experiência, a luz e a sombra parecem estar divididas, por igual, na natureza humana, de modo que a totalidade psicológica aparece mais ou menos sob uma luz amortecida. A noção psicológica do si mesmo que deriva, por um lado, do conhecimento do homem total, e,
por outro, apresenta-se espontaneamente nos produtos do inconsciente sob a forma de uma quaternidade arquetípica ligada por antinomias internas, não pode fechar os olhos para a sombra pertencente à figura luminosa e sem a qual ela não terá corpo e nenhum conteúdo humano. A luz e a sombra formam uma unidade paradoxal no si mesmo empírico. Na concepção cristã, pelo contrário, o arquétipo em questão está irremediavelmente dividido em duas metades inconciliáveis, porque o resultado final conduz a um dualismo metafísico, isto é, a uma separação definitiva entre o reino celeste e o mundo de fogo da condenação. Para quem mantém uma atitude positiva em relação ao cristianismo, o problema do anticristo constitui uma dificuldade bastante incômoda. A manifestação do anticristo significa, certamente, o revide do demônio provocado pela encarnação de Deus. O demônio só adquire sua verdadeira forma como contraposição de Cristo e, portanto, também de Deus, no início do cristianismo, depois de haver sido um dos filhos de Deus e íntimo de Javé no livro de Jó. Psicologicamente, isto se explica, tendo-se em conta que a figura dogmática de Cristo é tão excelsa e sem mácula, que todo o restante fica obscurecido diante de sua presença. Na realidade é tão unilateralmente perfeita, que seu complemento psíquico requer que se estabeleça o devido equilíbrio. Foi este aspecto antinômico, com o qual sempre se deve contar, que deu origem à doutrina dos dois filhos de Deus, chamando-se o mais velho deles Satanael. A vinda do anticristo não é apenas uma predição de caráter profético, mas uma lei psicológica inexorável, cuja existência levou o autor das cartas de João, sem que ele o soubesse, à certeza da enantiodromia vindoura. E é sobre isto que escreve como se tivesse consciência da necessidade interior desta transformação, acreditando que a ideia era pura revelação divina. De fato, qualquer diferenciação maior da imagem de Cristo ocasiona um reforço paralelo do complemento inconsciente, o que faz aumentar a tensão entre o em cima e o embaixo. Estas constatações nos situam plenamente no campo da psicologia e da simbologia cristãs, embora nunca se admitisse uma fatalidade inerente à disposição cristã, fatalidade que leva necessariamente a uma mudança de mentalidade, e isto não por obscura causalidade, mas por uma lei psicológica. O ideal de espiritualização que aspira às alturas deveria ser contrariado pela paixão materialista, presa unicamente às coisas da terra e ocupada em dominar a matéria e conquistar o mundo. Esta transformação tornou-se manifesta na época do Renascimento. Este termo significa novo nascimento e foi usado para indicar o revivescimento da antiguidade clássica. Sabe-se hoje, no entanto, que este espírito era, no fundo, uma máscara e não foi a concepção da antiguidade clássica que renasceu, foi o pensamento cristão da Idade Média que se transformou, adotando estranhas formas de comportamento pagão, trocando o destino celeste por um destino terreno e passando, deste modo, da linha vertical do estilo gótico para a linha horizontal da descoberta do mundo e da natureza. A evolução posterior que desembocou na Revolução Francesa e no Iluminismo produziu um estado amplamente difundido em nossos dias, que não podemos qualificar senão de anticristão, e, consequentemente, realizou a antecipação cristã primitiva da era final. É como se, com o advento de Cristo, tivessem se manifestado antinomias anteriormente letontas,
ou como se um pêndulo tivesse oscilado potentemente mais para um dos lados, e a partir de então o movimento complementar impele-se também para o lado oposto. Árvore nenhuma, sabemos, cresce em direção ao céu, se suas raízes também não se estenderem até o inferno. O duplo movimento é inerente à natureza do pêndulo. Cristo é imaculado, mas logo no início de sua vida pública dá-se o seu encontro com Satanás, contraposição que constitui a vertente oposta da tremenda tensão existente no interior da alma do mundo, expressa no aparecimento de Cristo, e se acha indissoluvelmente ligada ao Sol Eustitiae, o Sol da Justiça, como Mysterium Iniquitatis, mistério da iniquidade. Da mesma forma a sombra pertence à luz, tal qual um irmão, como opinarão os Ebionitas e os Euquetas, estando unidos um ao outro. Ambos aspiram à realeza, um à realeza do céu e o outro ao principatus ius mundi, governo deste mundo. Fala-se também de um reino milenar e de uma vinda do Anticristo, como se os mundos e os tempos tivessem sido partilhados entre os dois irmãos régios. Por isso, o encontro devia significar muito mais do que um simples acaso, era uma conexão. Assim como é preciso recordar os deuses da antiguidade clássica para poder apreciar devidamente o valor psicológico do tipo anima animus, do mesmo modo Cristo é para nós a analogia mais próxima do si mesmo e de seu significado. Não se trata, aqui, bem entendido, de um valor atribuído artificial ou arbitrariamente, mas de um valor coletivo, efetivo e subsistente por si mesmo, que desenvolve a sua atividade, quer o sujeito tome ou não conhecimento dele. Embora, indubitavelmente, os atributos de Cristo, consubstancialidade com o Pai, coeternidade, filiação, partanodínesis, nascimento virginal, crucifixão, o Cordeiro oferecido em sacrifício entre os opostos, um só repartido entre muitos, etc., nolo mostrem como uma encarnação do si mesmo, contudo, contemplado de um ponto de vista psicológico. Ele corresponde apenas a uma das metades do arquétipo em consideração. A outra metade se manifesta no Anticristo. Este último ilustra igualmente o si mesmo, mas é constituído pelo seu aspecto tenebroso. Tanto um como o outro são símbolos cristãos que significam a imagem do Salvador crucificado entre os dois malfeitores. Este grandioso símbolo indica que a evolução e a diferenciação produzidas na consciência levam-nos a um conhecimento cada vez mais ameaçador da contradição, e significa nada menos que uma crucificação do eu, isto é, sua suspensão dolorosa entre dois opostos inconciliáveis. Mas é impossível que isto implique em uma extinção total do eu, o que significaria aniquilar o ponto focal da consciência, disso resultando um completo estado de inconsciência. A relativa supressão do eu concerne apenas as decisões supremas e definitivas em conflitos de deveres insolúveis, ou seja, em casos desta natureza, quem decide é um espectador padecente, mas o indivíduo tem de submeter-se a uma decisão ao arbítrio de um terceiro. O gênio díneas do homem, que é o que de mais elevado e mais amplo nele existe e cujos limites ninguém conhece, é quem profere a decisão definitiva. Por isso é bom examinar cuidadosamente os aspectos psicológicos do processo de individuação à luz da tradição cristã, pois ela conhece sua descrição, a qual supera, e muito, nossa fraca tentativa individual, tanto em exatidão quanto em expressividade, embora na imagem do si mesmo,
isto é, em Cristo, falte a respectiva sombra. A razão disto é, como já indicamos alhures, a doutrina do summum bonum, sumo bem. Ireneu afirma, e com razão, referindo-se aos gnósticos, que a luz do Pai deles deve ser combatida, porque não foi sequer capaz de iluminar e encher aquilo que nela estava encerrado, isto é, a sombra e o vazio. Parece-lhe chocante e censurável que alguém possa pensar que haja um vazio informe e tenebroso no interior do pleroma luminoso. Nem Deus nem Cristo deveriam ser um paradoxo. Deveriam ser inequívocos, e isto é válido até hoje. Ignorava-se, e parece que ainda se continua a ignorar, com algumas honrosas exceções, que a híbris, soberba, do intelecto especulativo já havia induzido os antigos a ousarem uma definição filosófica de Deus, ao obrigá-lo, de certo modo, a assumir o papel de summum bonum. Um teólogo protestante teve até mesmo a ousadia de dizer que Deus só pode ser bom. O próprio Javé, por si só, já bastaria para convencê-lo do contrário a este respeito, caso ele mesmo não percebesse sua intrusão intelectual no confronto com a onipotência e liberdade de Deus. A usurpação do summum bonum tem naturalmente seus motivos, que remontam a muito longe, no passado, e nos quais não quero entrar neste contexto, mas isto não impede que ela tenha sido a razão e a origem do conceito da privatio boni, e este conceito destrói a realidade do mal, que encontramos em pleno desenvolvimento em Basílio Magno, 330 e 379, e, a seguir, em Dionísio Areopagita, segunda metade do século IV, e em Agostinho. Anteriormente a todos eles, Tassiano, século II, preconiza o princípio formulado depois, Omnem bonum ad Deo, omni malum ab homini, todo bem procede de Deus e todo mal provém do homem, ao afirmar, nada de mal foi criado por Deus, nós é que praticamos toda espécie de injustiças. Esta opinião também foi defendida por Teófilo de Antioquia, século II, em sua obra Ad Autolicum. Basílio afirma o seguinte: não deves considerar Deus como autor da existência, nem pensar que o mal tem substância própria, pois nem a maldade existe como ser vivo, nem admitimos que o mal seja entidade substancial ousia in hypostatuam. O mal é uma negação, tadeuteresis, literalmente privação, do bem. O mal, portanto, não se fundamenta em uma existência própria, em idia e parxei, mas decorre da mutilação, peromasim, da alma. Quer dizer, o mal não é ingênito, como opinam os ímpios que equiparam a maldade à natureza boa, nem gerado. Com efeito, se tudo provém de Deus, como pode o mal provir do bem? Há uma outra passagem do mesmo autor, que ilumina a lógica desta afirmação. Na segunda homilia em Hexaemeron afirma Basílio: é uma impiedade dizer que o mal tem sua origem em Deus, porque nenhum dos contrários é gerado pelo outro. Com efeito, nem a vida gera a morte, nem as trevas são a origem da luz, nem a doença é causa da saúde. Por conseguinte, se o mal não é ingênito nem foi gerado por Deus, de onde tem sua natureza? Com efeito, quem quer que participe da vida, negará que o mal existe. Que dizermos, então? Diremos que o mal não é uma substância viva ou animada, mas um estado, diátesis, da alma, contrário à virtude, e isto, por causa da apostasia do bem, que provém dos negligentes, quer dizer, é por eles causada,
cada um se reconhece o causador da maldade que nele existe. O fato natural de que, ao proferirmos a palavra alto, temos imediatamente a noção de baixo, ou profundo, transmuda-se inadvertidamente em um nexo de causalidade, levando-nos assim ad absurdum, ao absurdo, pois é evidente que as trevas não produzem a luz, nem a luz produz as trevas. Mas a ideia do bem e do mal é a principal premissa do julgamento moral. Trata-se de um par de contrários logicamente correlativos, os quais constituem, como tais, uma conditio sine qua non, condição sem a qual não é possível, de qualquer ato de conhecimento. Nada mais se pode dizer a este respeito, de um ponto de vista empírico. É deste ponto de vista, portanto, que podemos perceber que o bem e o mal não derivam um do outro, como duas metades coexistentes de um julgamento moral, mas existem desde sempre de forma autônoma. O mal é, como o bem, uma categoria humana de valor, e nós somos os autores de juízos de valor morais e também, embora somente em grau limitado, daqueles fatos que são submetidos ao julgamento moral. Esses fatos são qualificados de bons por uns e de maus por outros. Só nos casos essenciais é que existe um consensus generalis, consenso geral, quase completo. Se considerarmos o homem, com Basílio, como autor do mal, estaremos, concomitantemente, dizendo que ele é também autor do bem. Mas o homem, antes de tudo, é autor de um mero julgamento. Não é fácil estabelecer sua própria responsabilidade em relação aos fatos julgados. Para isto seria necessário que tivéssemos condições de definir claramente os limites do livre-arbítrio. O psiquiatra sabe perfeitamente quão tremendamente difícil é esta tarefa. Por este motivo o psicólogo tem horror das afirmações metafísicas, mas deve criticar as explicações humanas comumente aceitas da privatio boni. Se Basílio afirma, portanto, de um lado, que o mal não tem substância própria, mas decorre de uma mutilação da alma, e se, de outro lado, está convencido de que o mal é real, é porque a realidade relativa do mal tem suas raízes em uma mutilação efetiva da alma, que deve ter igualmente uma causa real. Se a alma foi criada originalmente boa, então na realidade se corrompeu em uma fase posterior, e isto devido a uma causa real, mesmo que esta causa não tenha sido mais do que o descuido, a negligência ou a irresponsabilidade, que traduzem o sentido do termo ratemia, usado por Basílio. A circunstância de atribuirmos a origem de uma coisa a um fato psíquico, e quero que isto fique bem claro, não significa que o reduzamos ad nihilum a nada e, consequentemente, o destruamos. Pelo contrário, agindo assim, o transpomos para uma realidade psíquica que, do ponto de vista empírico, é muitíssimo mais fácil de constatar do que, por exemplo, a realidade do demônio proposta pelo dogma e que, segundo o testemunho autêntico, não foi inventada pelo homem, mas já existia antes dele. O fato de o demônio ter apostatado de Deus, por sua livre vontade, prova, de um lado, que o mal já estava presente no mundo antes do homem e que este último, por conseguinte, não pode ser o autor exclusivo do mal. De outro lado, mostra que o próprio demônio também tinha uma alma mutilada, fato para o qual é preciso igualmente atribuir uma causa.
O erro básico da argumentação basiliana é apetite o princípio e pressuposição de conhecimento prévio do fato a provar que nos conduz a contradições insolúveis. Liminarmente tem-se como certo que se deve negar a autonomia do mal, mesmo em oposição à eternidade dogmática do demônio. Historicamente, a razão externa desta posição foi a ameaça do dualismo maniqueísta. É isto o que transparece, sobretudo, na obra de Tito de Bostra, cerca de 370 adversos manicheios, onde ele ensina, refutando o dualismo maniqueísta, que não existe o mal no que diz respeito à substância. João Crisóstomo, cerca de 344 a 407, usa a expressão ectropitoukalu, desvio, afastamento do bem, em vez de tadeuteresis, privatio, privação. Ele diz, por exemplo, o mal outra coisa não é do que um desvio do bem, e por isso o mal é posterior ao bem. Dionísio Areopagita dá uma explicação detalhada do mal, no capítulo 4 de Divinis Nominibus. O mal, diz, não pode provir do bem, porque se dele viesse, não seria mal. Mas como tudo o que existe deriva do bem, todas as coisas são boas de algum modo, e o mal não existe de forma alguma. O mal por sua própria natureza nada é, nem produz algo de real. O mal não existe de forma alguma, e não é bom nem benéfico. Todas as coisas são boas e procedem do bem, na medida em que existem, mas não são boas nem existem, na medida em que foram privadas do bem. O que não existe, não é totalmente mal. O que não é, nada será, a menos que seja concebido como existindo no bem, de um modo suprassubstancial. O bem, por conseguinte, quer enquanto existe, quer enquanto não existe, está situado numa posição incomparavelmente mais proeminente e elevada, ao passo que o mal não está presente nem no que existe, nem no que não existe. Estas citações nos mostram claramente com que ênfase a realidade do mal foi há muito negada. Como já adverti, este fato se acha intimamente vinculado a uma tomada de posição da Igreja em relação ao dualismo maniqueísta. É isto que se vê, com toda clareza, em Agostinho. Em uma de suas obras contra os maniqueus e os marcionitas, ele apresenta a seguinte explicação: mas, por este motivo, todas as coisas são boas porque umas são melhores do que as outras, e a qualidade das coisas menos boas faz crescer o valor das boas, mas aquelas que chamamos más, são falhas da natureza das coisas boas, e nunca podem existir absolutamente por si mesmas, fora das coisas boas, mas até mesmo estas falhas testemunham a bondade da natureza dos seres. Com efeito, o que é mal por alguma falha essencial, é verdadeiramente bom por natureza. A falha essencial, com efeito, é algo contra a natureza, porque prejudica a natureza, e não poderia prejudicar, senão por uma diminuição de sua bondade. Por conseguinte, o mal nada mais é do que uma ausência do bem. E por esta razão só se encontra em alguma coisa boa. E é por isso que as coisas boas podem existirem sem as coisas más, como por exemplo o próprio Deus e todos os seres celestes superiores, não são maus, se, porém, prejudicam, diminuem o bem, e se continuam a prejudicar, é porque encontram ainda algum bem que podem diminuir, e se o consomem todo, a natureza já não tira mais nada que possa ser prejudicado. Por isso, quando já não houver uma natureza cujo bem diminua, ao ser prejudicado,
também já não existirá mal algum para prejudicar. O liber sententiarum ex-Augustino diz, nulla est substantium mali, o mal não é uma substância, entidade autônoma pois não existe, porque Deus não é o seu autor. Assim, a falha da corrupção outra coisa não é senão o desejo ou o ato de uma vontade desordenada. Em concordância com isto está Agostinho quando afirma, não é o ferro que é mau, mau é quem usa o ferro para praticar uma ação má. Estas citações de Dionísio e de Agostinho nos mostram, a evidência, que o mal não tem substância ou existência em si mesmo, porque é apenas uma diminuição do bem, que é o único a ter substância. O mal é um vitium, isto é, um mau uso das coisas, resultante de uma decisão errônea da vontade, obcecação por um prazer mau etc. Tomás de Aquino, o grande doutor da Igreja, ensina, com referência à citação de Dionísio Areopagita feita acima, que, o mal não existe, nem é bom um contrário se conhece pelo outro, como as trevas pela luz. Por isso, em resposta à pergunta, é a partir da natureza do bem que se deve deduzir em que consiste o mal. Ora, já dissemos acima que o bem é tudo o que é apetecível. Por isso, como toda a natureza busca seu próprio ser e sua perfeição, necessariamente se há de afirmar que o ser e a perfeição de cada criatura têm natureza de bondade, rationem bonitatis. Por conseguinte, é impossível que o mal signifique algum ser, uma certa forma ou natureza. Assim, só nos resta concluir que, com a palavra mal, designa-se uma certa ausência de bem. O mal não é um ente, o bem, sim, é um ente. De igual modo, todo agente opera por causa ou em razão do bem. Aquilo para o qual o agente tende de maneira determinada deve ser-lhe apropriado, conveniens. O que, porém, lhe convém, ao agente, é um bem para ele, e por isso todo agente opera em vista do bem, quod autem conveniens est aliqui est illi bonum. Ergo omniegans agit propter bonum. O próprio Santo Tomás lembra que Aristóteles afirma que a cor mais branca é aquela que está menos misturada com o preto, sem dizer porém que a frase, a cor mais preta é aquela que está menos misturada com o branco, pode supor não só o mesmo grau de validez, como também é logicamente equivalente à primeira. Por isso seria oportuno lembrar que não só as trevas se conhecem pela luz, como também, inversamente, a luz se conhece pelas trevas. Como só o que age é real, por conseguinte, segundo o pensamento de Santo Tomás, só o bem é real, isto é, só o bem existe. Mas sua argumentação pressupõe um bonum, bem, que é sinônimo de suficiente, oportuno, adequado, conveniente. Por isso, dever-se-ia traduzir omniegans agit propter bonum por, todo agente atua em vista daquilo que lhe convém. Como se sabe, é deste modo que o diabo também age. Também ele tem um appetibile, apetecível, e busca certamente não a perfeição no bem, mas a perfeição no mal, mas daí não se pode absolutamente concluir que sua aspiração tenha, por isso mesmo, as características da bondade. É evidente que o mal pode ser definido como uma diminuição do bem, mas esta lógica nos permitiria dizer que a temperatura do vento ártico, que faz o nariz e as orelhas congelarem, é só relativamente mais baixa que o calor reinante na região equatorial. Mas a temperatura da região ártica não vai muito além dos 230 acima do zero absoluto.
todas as coisas sobre a face da terra são quentes, isto é, em parte alguma de nosso globo é atingido o zero absoluto, por aproximado que seja. Assim como todas as coisas são mais ou menos boas, e como o frio nada mais é do que uma diminuição do calor, assim também o mal nada mais não é do que uma diminuição do bem. A argumentação usada para provar a privatio boni é uma petitio principii eufemística, quer o mal seja considerado como um bem menor, quer como uma decorrência da finitude e do caráter limitado das coisas. O sofisma resulta da premissa, Deus igual summum bonum, porque é inconcebível que o bem perfeito tenha podido criar o mal. Deus criou apenas o bem e o menos bem, que, para o leigo, seria simplesmente pior. Mas assim como nos congelamos, lamentavelmente, não obstante estarmos a uma temperatura de 230 acima do zero absoluto, assim também há pessoas e coisas que foram criadas por Deus, mas que têm um mínimo de bondade e, consequentemente, um máximo de maldade. Desta tendência de negar é que provém, possivelmente, o princípio, omni bonum ad Deo, omni malum ab homini, todo bem provém de Deus e todo mal, do homem. Isto representa uma verdadeira contradição relativamente à verdade segundo a qual quem criou o calor também é o responsável pela existência do frio, isto é, da bonitas inferiorum, da bondade das coisas inferiores. Podemos, naturalmente, concordar com Agostinho, quando afirma que todas as naturezas são boas, mas não suficientemente boas para que sua maldade também não seja patente. Hoje em dia não é fácil qualificar o que aconteceu no passado, e continua a acontecer também em nossos dias, nos campos de concentração dos estados ditatoriais, como carência acidental de uma perfeição. Isto nos soa como uma zombaria. A psicologia ignora o que é bom e o que é mal em si mesmo. Ela só conhece estas coisas como juízos de relação, bom é o que parece conveniente, aceitável ou valioso sob um certo ponto de vista, mal é o inverso disto. Se o que chamamos bom é realmente bom, então, consequentemente, existe algo de mal, um mal que é real para nós. Vemos, portanto, que a psicologia lida com um julgamento mais ou menos subjetivo, isto é, com um contraste psíquico imprescindível para a definição de determinadas relações de valor, bom é o que não é ruim, e ruim o que não é bom. Existem coisas que são extremamente más, isto é, perigosas, sob um determinado ponto de vista. Existem também coisas desta espécie na natureza humana, que são muito perigosas e, por isso mesmo, parecem más àquele que está situado no eixo do tiro. Não tem sentido dissimular este mal sob cores atraentes, pois isto só serviria para nos embalar numa segurança ilusória. A natureza humana é capaz de uma maldade sem limites e as ações más são tão reais quanto as boas, tão vasto é o campo da experiência humana, o que significa que é de forma espontânea que a alma emite o julgamento decisivo. Só a inconsciência desconhece o bem e o mal. No âmbito da psicologia ignora-se sinceramente o que prepondera no mundo, se o bem ou o mal. Espera-se apenas que seja o bem, isto é, aquilo que nos parece conveniente. Pessoa alguma jamais teria condições de definir o que é o bem de modo geral. Nenhum conhecimento claro da relatividade e da caducidade do juízo moral é capaz de nos livrar desta limitação, e aqueles que se consideram situados para além do bem e do mal, em geral,
são os importunos mais incômodos da humanidade, que se contorcem no tormento e no medo da própria febre. Hoje, como em todas as épocas, é necessário que o homem não feche os olhos para o perigo do mal que está à espreita dentro dele mesmo. Infelizmente, este perigo é demasiado real, e por isto a psicologia deve insistir na realidade do mal e refutar qualquer definição que deseje conceber o mal como algo sem importância ou mesmo como não existente. A psicologia é uma ciência experimental que lida com coisas reais. Por isso, como psicólogo que sou, não tenho a intenção, nem tampouco a qualificação para me imiscuir no terreno da metafísica. Só me torno polêmico quando a metafísica se intromete no campo da experiência e lhe dá uma interpretação que não se justifica absolutamente por via empírica. A crítica que faço contra a doutrina da privatio boni só é válida até onde a experiência alcança. Do ponto de vista científico, a argumentação usada é, como todos poderão ver, uma petitio principii da qual, como é sabido, sempre se extrai aquilo que nela se colocou. Tais argumentos carecem de força de persuasão, mas a circunstância de que não somente se usam semelhantes argumentos, mas de que neles se acredita sem sombra de dúvida, constitui para mim um aspecto sobre o qual não posso simplesmente fechar os olhos. Ele é indício de que existe uma tendência a priori no sentido de dar preferência ao bem, e isto através de todos os meios próprios e impróprios de que se dispõe. Por isso, aferrando-se à doutrina da privatio boni, a metafísica cristã expressa a tendência de aumentar cada vez mais o bem e de diminuir o mal. A privatio boni pode ser, portanto, metafisicamente verdadeira. Mas, de minha parte, não ouso formular nenhum juízo a este respeito. Devo apenas insistir que, no campo de nossas experiências, o branco e o preto, a luz e as trevas, o bem e o mal são pares de contrários, sendo que um sempre pressupõe o outro. Este fato singelo foi corretamente apreciado já nas chamadas Homilias Clementinas, coleção de escritos gnóstico-cristãos, compostos por volta de 150, dado que o autor desconhecido concebe o bem e o mal, respectivamente, como a mão direita e a mão esquerda de Deus, e faz da criação um conjunto de syzygias, ou seja, de pares de contrários. Marino, discípulo de Bardesanes, concebe o bem, semelhantemente, como luminoso e estando à direita, Dacion, e o mal como tenebroso e estando à esquerda, Aristeron. O lado esquerdo corresponde também à feminilidade. Assim, em Ireneu, há diversos aireses, e, 30,3, a Sofia Pranicus é a sinistra. Para Clemente, tal concepção é de todo compatível com a ideia da unidade de Deus. Se supusermos uma imagem divina antropomórfica por trás desta concepção, e toda imagem divina é mais ou menos, sutilmente antropomórfica, dificilmente poderemos contestar a lógica e a naturalidade da concepção clementina. Em qualquer dos casos, esta maneira de conceber, que é talvez cerca de 200 anos mais antiga do que as citações apresentadas acima, é indício de que a realidade do mal de modo algum leva ao dualismo maniqueu, nem tampouco coloca em perigo a unidade da imagem divina. Ela assegura, pelo contrário, a unidade desta imagem, acima da embaraçosa diferença que existe entre a concepção javística e a concepção cristã de Deus. Javé, como se sabe, não é justo,
e a injustiça não é coisa boa. É fora de dúvida que a teologia clementina conseguiu superar esta antinomia, de maneira consoante com os fatos psicológicos. Por isso vale a pena examinarmos mais de perto as ideias de Clemente em seu desenrolar. Deus, afirma ele, estabeleceu dois reinos, Basileias, e constituiu dois mundos, Aionas, ao resolver entregar o cosmos presente ao domínio do mal, Ponero, porque este é pequeno e não demoraria a passar. Mas prometeu ao bem reservar-lhe o mundo vindouro, pois o bem, evidentemente, é grande e eterno. A estrutura do homem corresponde a esta bipartição, o corpo provém do elemento feminino, cuja característica fundamental é a emocionalidade, ao passo que o espírito provém do elemento masculino, ao qual corresponde a racionalidade. Ao corpo e ao espírito Clemente chama de as duas tríades. O homem é o resultado de duas misturas, firamaton, literalmente, massa o feminino e o masculino. Por isso lhes foram prefixados dois caminhos, o da lei e o da iniquidade, anomia. Quer dizer, foram estabelecidos dois reinos, o primeiro que se chama céu, e o segundo, que é o domínio daqueles que agora governam a terra. Um destes reinos pratica violência, ekbiazetai, contra o outro. Além disto, estes dois dominadores, hegemones, têm mãos rápidas, são as mãos de Deus, ideia esta que se inspira expressamente em Deuteronômio 32,39, ego oxidam e ego vivara faciam, eu mato e ressuscito, ele mata com a mão esquerda e salva com a mão direita. Estes dois princípios não têm sua essência fora de Deus, nem tampouco têm uma outra origem, arte. Também não foram projetados, proebletesan, para fora de Deus, como animais, zoa, pois estavam em harmonia com ele, homoduxol, literalmente, da mesma opinião, em igual disposição de ânimo. Mas os quatro primeiros elementos foram projetados para fora de Deus, o Pai participa de todo o ser, ousias, mas não do conhecimento, que deriva da mistura, isto é, dos elementos. A opção, ou decisão, proeiresis, nasceu como criança naqueles que foram misturados a partir do exterior, isto é, foi graças à mistura dos quatro elementos que surgiram as desigualdades que denotam insegurança e, por isso, exigem decisões ou atos de vontade. Os quatro elementos formam, ao mesmo tempo, uma substância quádrupla do corpo, tetragenistossomatosousia, e do mal, touponerou. Esta substância foi projetada para fora de Deus, já diferenciada em espécies, mas fora dela foi misturado o projeto, proeiresis, que se contenta com o mal e que visava a mistura, de conformidade com a vontade do Criador, tou probalontus. Esta frase deve ser entendida mais ou menos como segue: a substância quádrupla é eterna, ousaia e filha de Deus. Entretanto, a tendência para o mal, recacoixairousa proeiresis, veio juntar-se exteriormente à mistura realizada por Deus. E assim o mal não foi criado nem por Deus nem por qualquer outro, nem projetado para fora dele, nem brotou por si mesmo. Mas Pedro, que, nas homilias, faz, ficticiamente, estas reflexões, não está absolutamente certo de que as coisas se passam desta maneira. Tem-se, portanto, a impressão de que a mistura dos quatro elementos se revestiu de um caráter maligno, à margem do plano, e sem o conhecimento, de Deus,
o que dificilmente se pode conciliar com o pressuposto clementino das duas mãos antagônicas de Deus que cometem violência uma contra a outra. Mas é evidente que Pedro, o qual conduz o diálogo, sente alguma dificuldade em atribuir a autoria do mal, expressis verbis expressamente, ao Criador. Clemente Romano representa um cristianismo petrino que traz nitidamente a marca da alta igreja, ritualista, revelando, não só deste modo, mas também com sua doutrina do duplo aspecto divino, uma estreita vinculação com a igreja judeu-cristã dos primeiros tempos. Segundo o testemunho de Epifânio, encontramos nesta igreja a concepção ebionítica de que Deus tem dois filhos, um mais velho, que é Satanás, e outro mais jovem, que é Cristo. Por certo, é a este fato que se refere Miquéias, um dos participantes do diálogo, nas homilias de Clemente, quando argumenta que, se o bom e o mal são gerados de forma idêntica, devem ser irmãos. Na passagem central do Apocalipse, judeu-cristão, intitulada A Ascensão de Isaías, encontra-se a visão de Isaías referente aos 7 céus através dos quais ele foi elevado. Primeiramente ele vê Samuel e seu exército, contra os quais se trava uma grande batalha no firmamento. Mas o anjo conduz Isaías mais além, até junto de um trono, no primeiro céu. À direita deste trono se achavam anjos mais belos do que aqueles que estavam à esquerda. Os anjos da direita entoavam louvores em uníssono, os da esquerda, porém, entoavam seus cantos depois daqueles, e seu canto era diferente do deles. No segundo céu, os anjos eram mais belos do que os anjos do primeiro, e não há diferença entre eles, o mesmo acontecendo nos céus que ficavam mais acima. É evidente que Samuel não tem influência perceptível no primeiro céu, pois aí os anjos da esquerda são menos belos, da mesma forma que os anjos dos céus inferiores são menos brilhantes do que os dos céus superiores, embora cada um deles supere os outros em esplendor. O demônio está no firmamento, como os arcontes dos gnósticos, e corresponde, provavelmente, com seus anjos, aos deuses e às potências da astrologia. Por causa da diminuição cada vez maior do esplendor, sua esfera penetra na esfera da Trindade, cuja luz, por seu lado, estende-se até o céu mais baixo. Tem-se assim os traços de um quadro que representa uma correspondência de contrários, como a mão direita e mão esquerda. Significativos é o fato de que esta visão data, como as homilias clementinas, da época pré-maniqueísta, século II, em que não havia ainda a necessidade de se precaver contra a competição maniqueísta. Foi possível descrever ainda uma relação autêntica e verdadeira do tipo Yang-Yin, imagem que se aproxima muito mais da verdade fatual do que a Privatio Boni, e que, além disso, de maneira alguma causa uma ruptura no monoteísmo, do mesmo modo que o Yang e o Yin representam a unidade integradora do Tal, que os jesuítas coerentemente traduziram por Deus. Tem-se a impressão de que foi somente o dualismo maniqueísta que levou os padres da Igreja a tomarem consciência de que até então haviam inadvertidamente acreditado na substancialidade do mal. Foi possivelmente este conhecimento súbito que os induziu ao perturbador antropomorfismo de admitir que aquilo que o homem não pode conciliar é também inconciliável para Deus. A primeira fase da Igreja primitiva conseguiu evitar este erro, graças à sua maior inconsciência. Talvez seja lícito supor que o problema da imagem javística de Deus,
posto em discussão desde o aparecimento do livro de Jó, continuasse nos círculos gnósticos do judaísmo, e isto tanto mais quanto a resposta cristã a esta questão, isto é, a declaração inequívoca em favor da bondade de Deus, não satisfazia os judeus conservadores. Por isso, sob este aspecto, é significativo o fato de ter sido justamente entre os judeus da Palestina que a doutrina dos filhos antagônicos de Deus teve início. No âmbito do cristianismo, essa doutrina chegou até aos bogumilas e cátaros. No âmbito do judaísmo ela continuou na especulação religiosa e encontrou sua expressão permanente nos dois lados da árvore da Sefirot da Cabala, ou seja, no Hesed, amor, e no Din, justiça. Um sábio rabino, o Sr. Zviverblowski, teve a grande gentileza de reunir para mim uma série de manifestações da literatura hebraica que tem relação com este problema. Rabi Joseph ensina, o que está escrito, Ex 12,22 Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, diz-nos que, se o corruptor tiver as mãos livres algum dia, não haverá mais distinção entre o bem e o mal. E mais ainda, ele começará até mesmo pelos justos. Com relação a Êxodo 33,5, se eu vier ao meio de vós, por um só momento que seja, eu vos exterminarei, diz o Midrash, Javé afirma eu poderia irritar-me um segundo contra vós pois isto é o quanto dura minha cólera, como está escrito, Is 26,20 Esconde-te por um momento, até que passe o furor e vos aniquilar. Javé previne contra a sua irascibilidade incontrolada. Se em tais momentos de cólera ele pronuncia uma maldição, ela impreterivelmente produzirá o seu efeito. Por isso, Balaão, que conhecia o pensamento do Altíssimo e foi chamado por Balac para amaldiçoar Israel, era um inimigo tão perigoso, pois conhecia o momento da cólera de Javé. O amor e a misericórdia de Deus são à sua direita, enquanto a justiça e o direito são à sua esquerda. Por isso afirma-se, com relação a 1 Reis 22,19, vi todo o exército do céu de pé junto dele, de Javé, então lá no alto existe posição à direita e posição à esquerda. Isto quer dizer que os defensores estão de pé à direita e os acusadores à esquerda. Sobre Êxodo 15,6, tua direita, ó Senhor, é gloriosa pela fortaleza, tua direita, Senhor, quebrantou o inimigo. Quando Israel faz a vontade de Deus, transforma também a esquerda em direita. Se não faz a vontade de Deus, transforma até mesmo a direita em esquerda. A esquerda de Deus repele, e sua direita atrai. A seguinte reflexão nos mostra que aspecto perigoso tem a justiça de Deus, assim fala aquele que é santo louvado seja. Se criou o mundo com a misericórdia, os pecados se multiplicarão em demasia. Se o criou com justiça, como poderá o mundo subsistir? Por isso eu o crio com justiça e misericórdia. Oxalá que pelo menos assim ele possa subsistir. O Midrash do Gênesis 18,23, intercessão de Abraão em favor de Sodoma, diz, é Abraão quem fala se queres ter um mundo, não deve haver justiça, rigorosa. Se queres que haja justiça, não haverá mundo. Tu queres as duas coisas ao mesmo tempo. Se não renuncias a uma delas, o mundo não poderá subsistir. Deus ampara os pecadores arrependidos, que ele prefere aos justos,
cobrindo-os com sua mão ou escondendo-os debaixo do seu trono. Com referência a Abacuque 2,3, e se ela a revelação tardar, espera-a, diz Rabi Jonathan, e se acreditas que só nós esperamos, e ele não espera, eis o que está escrito, o Senhor espera conceder-vos mercê, Is 30,18. Mas, se esperamos e ele espera, o que é então que impede a libertação? É a justiça divina que o impede. É neste sentido que devemos entender também a oração de Rabi Jochanan, que teu desejo seja veres nossa vergonha e contemplares nossa desgraça. Reveste-te de tua misericórdia, cobre-te com o teu poder, envolve-te no manto do teu amor e cinge-te com tua graça, e que tua bondade e clemência estejam em tua presença. Deus é formalmente exortado a se preocupar com seus bons atributos. Por isso, existe uma tradição segundo a qual Deus implora a si próprio, que meu desejo seja que minha misericórdia triunfe e suplante todas as minhas outras qualidades. Esta tradição encontra sua confirmação na seguinte narrativa: assim falou Rabi Gismael, filho de Elíshio, certa vez entrei no Santíssimo para oferecer o sacrifício de incenso e vi ali Actariel. Já Javé Sebalt sentado em um trono elevado e excelso, e ele me disse, Gismael, meu filho, abençoa-me. Eu lhe respondi, Senhor do mundo. Que tua vontade seja que tua misericórdia vença a tua cólera, e que tua misericórdia supere as tuas outras qualidades, e que haias com misericórdia para com teus filhos, e não segundo o rigor da justiça. E ele me fez o sinal de aprovação com a cabeça. É fácil deduzir, destas citações, como foi duradoura a impressão causada pela contraditória imagem de Deus delineada por Jó. Ela tornou-se objeto da especulação religiosa no âmbito do judaísmo e exerceu sua influência, através da Cabala, em Jacobome, no qual encontramos uma ambivalência semelhante, ou seja, a do amor e do fogo da ira de Deus, no qual Lúcifer está preso. Dado que a psicologia não é metafísica, não se pode deduzir qualquer dualismo metafísico da constatação que ela faz da existência de contrários correlatos, nem imputá-los à psicologia. A psicologia sabe que os opostos correlatos constituem condições imprescindíveis e inerentes ao ato de conhecimento, pois sem eles seria impossível qualquer tipo de diferenciação. Mas é muito pouco provável que aquilo que está tão ligado ao ato de conhecimento seja, eu ipso automaticamente, também uma qualidade do objeto. Muito pelo contrário, podemos pensar que é sobretudo nossa consciência que designa as diferenças das coisas, as avalia e produz, inclusive onde é impossível apreender quaisquer diferenças. Det-me na consideração da doutrina da Privatio Boni, porque ela é responsável, até certo ponto, por uma concepção demasiado otimista do mal. A história do cristianismo primitivo contrapôs um anticristo ao Cristo, com coerência inabalável. Com efeito, como se poderia falar de elevado se não existisse profundo, de direita se não existisse esquerda, de bem se não existisse mal, e quando um é tão real quanto o outro? Foi somente com Cristo que entrou no mundo a figura do demônio como contraposição de Deus. Além disto, nos círculos judeu-cristãos dos primeiros tempos Satanás era considerado, como já tivemos ocasião de dizer, o irmão mais velho de Cristo. Mas foi também por uma outra razão que eu tive de pôr em realce a doutrina da Privatio Boni, é que encontramos,
Já em Basílio, a tendência de atribuir o mal, juntamente com o seu caráter de mion, não ente, à natureza, disposição, diátesis, da alma. Segundo este autor, como o mal deve sua origem unicamente a um ato de leviandade e, por conseguinte, a uma mera negligência, ele só existe, de certo modo, graças a uma falha psicológica, e por isto é uma quantité negligible, quantidade negligenciável, de tal modo que o mal simplesmente se desfaz em fumaça. Não há dúvida de que a negligência causal é um fato concreto que convém tomar a sério, mas também este fato pode ser facilmente anulado por uma mudança de atitude. Também é possível acontecer o contrário. A condição psicológica é algo tão fugaz e quase irreal, que tudo o que se reduz a ela assume inclusive o caráter de futilidade ou de uma falha acidental e é, portanto, minimizado. Permanece em aberto a questão de saber até que ponto nossa moderna subestima da alma decorre deste preconceito. Este último é tanto mais sério quando sabemos que a alma é depreciada justamente por ser considerada como o lugar de onde se origina o mal. Os padres da Igreja quase não se deram conta do poder fatal que atribuíram, deste modo, à alma. É preciso que alguém seja inteiramente cego, para não ver o papel quase absoluto que o mal desempenha no mundo. Foi preciso a intervenção do próprio Deus, para que a humanidade fosse salva da desgraça do mal. Sem esta intervenção, o homem teria perecido. Atribuir este poder colossal à alma só poderia ter como resultado uma inflação negativa, isto é, uma pretensão igualmente demoníaca do inconsciente ao domínio e, consequentemente, uma intensificação do mesmo. A consequência inevitável deste fato é antecipada na figura do Anticristo, e se dá nos acontecimentos contemporâneos cuja natureza corresponde ao éon, era, cristão dos peixes que se avizinha do fim. Não há dúvida de que no universo das concepções cristãs Cristo representa o si mesmo. Ele possui, como encarnação da individualidade, os atributos da unicidade e da singularidade. Como, porém, o si mesmo psicológico é um conceito transcendente, pelo fato de exprimir a soma dos conteúdos conscientes e inconscientes, ele só pode ser descrito sob a forma de uma antinomia, isto é, os atributos acima mencionados devem ser completados por seus respectivos contrários, para que possam caracterizar devidamente o fato transcendental. A maneira mais simples de o fazer é sob a forma de um quaternio de contrários, como segue. Esta fórmula expressa não somente o si mesmo, como também a figura dogmática de Cristo. Como homem histórico, Cristo é único, como Deus, é universal e eterno. Como individualidade, o si mesmo é único e singular, mas como símbolo arquetípico é uma imagem divina e, consequentemente, também universal e eterno. Se a teologia diz que Cristo é absolutamente bom e espiritual, então é forçoso que, do lado contrário, tenha-se também um mal ictônico ou natural que venha representar justamente o anticristo. Daí resulta um quaternio de contrários, o qual se unifica no plano psicológico, justamente pelo fato de o si mesmo não ser considerado simplesmente como bom e espiritual. Em consequência disto, sua sombra apresenta um aspecto muito menos negro. Além disto, já não se faz mais necessário que se mantenha a separação entre bom e espiritual. Este quaternio caracteriza o si mesmo psicológico, pois,
como totalidade, ele deve per definitionem, por definição, incluir também os aspectos luminosos e obscuros, da mesma forma que o si mesmo abrange, sem dúvida, os aspectos masculino e feminino, sendo por isto simbolizado pelo quaternio de matrimônios. Isto de modo algum constitui uma nova descoberta, mas já se encontra entre os naacenos de Hipólito. É por este motivo que a individuação é um mysterium conjunctionis, mistério de unificação, dado que o si mesmo é percebido como uma união nupcial de duas metades antagônicas e representado como uma totalidade composta, nos mandalas que se manifestam espontaneamente. Já há muito se sabia e se dizia expressamente que o homem Jesus, o filho de Maria, era o principium individuationis, a fonte da individuação. Assim Basílides, por exemplo, afirmava, segundo relata Hipólito, Jesus tornou-se as primícias da divisão das espécies, Filocrínesis, e a paixão, ao se realizar, outro objetivo não teve senão a divisão das espécies das coisas que estavam misturadas. Foi por este modo, afirma ele, que toda a filiação que ficará abandonada na amorfia, ausência de forma, precisou ser dividida em espécies, dain philocrinetenai, e foi deste modo que Jesus também foi dividido em espécies, philocrinetai. De acordo à doutrina um tanto complicada de Basílides, o Deus sem essência engendrou uma tríplice filiação, iotis. A primeira, por ser de constituição mais sutil, permanece no alto, junto ao Pai, a segunda, como é de natureza mais grosseira, Pachimerestera, permaneceu um pouco mais abaixo, onde, porém, recebeu asas, como aquelas com que Platão ornou a alma, no Fedro. O terceiro filho, pelo fato de sua natureza necessitar de purificação, apocatarsis, caiu mais profundamente na amorfia, ausência de forma. Esta filiação, por conseguinte, é de todas evidentemente a mais grosseira e pesada, por causa de seu caráter impuro. Não é difícil reconhecer nestas três emanações ou revelações do Deus sem essência a tricotomia, espírito, alma, corpo, isto é, o pneumaticon psichicon sarquicon. O espírito é o mais sutil e o mais elevado dos três, a alma, por ser o ligamentum spiritas e corporis, ligação entre o espírito e o corpo, é mais grosseira do que o espírito, mas possui asas de águia, nas quais pode conduzir o elemento mais pesado até as regiões superiores. Ambos são constituídos de matéria sutil e por isso residem em regiões luminosas ou em suas vizinhanças, como o éter e a águia, ao passo que o corpo se acha privado de luz, por ser pesado, tenebroso e impuro, embora esta situação não o impeça de conter a semente divina da terceira filiação, ainda que o seja na amorfia inconsciente. Esta semente é, por assim dizer, despertada, purificada e tornada capaz, pela presença de Jesus, de realizar a subida, anadrome, e isto precisamente porque em Jesus os opostos foram diferenciados mediante a paixão, a crucificação, isto é, graças à divisão em quatro. Jesus é, por conseguinte, o paradigma da ressurreição da terceira filiação, a qual representa o gênero humano que permanece mergulhado nas trevas. Ele é o Anthropos pneumaticos, o homem espiritual interior. É também uma correspondência completa da tricotomia, porque Jesus, o Filho de Maria, representa o homem encarnado. Sua etapa mais próxima, porém, é o segundo Cristo, o Filho do Arconte Supremo da Hebdômada,
e sua primeira prefiguração é, em suma, Cristo, na sua condição de filho do Arconte Supremo da Odoada, ou seja, filho do Demiurgo Javé. Esta tricotomia da figura do Antropos corresponde exatamente, de um lado, às três filiações do Deus sem essência, e do outro, à divisão tripartida da natureza humana. Trata-se, por conseguinte, de três tricotomias, a saber, é na esfera do corpo tenebroso e pesado que se devem procurar a amorfia, a ausência de forma, e onde a terceira filiação se encontra. Como já indicamos anteriormente, parece que esta amorfia tem praticamente o mesmo sentido de inconsciência. Gilles Quispel chamou a atenção para o conceito de agnosia, igual inconsciência, de Epifânio, no começo, quando o próprio autopator continha todas as coisas, as quais nele se encontram imersas num estado de inconsciência, e chama a atenção igualmente para o anoeton de Hipólito, cuja melhor tradução é inconsciente. A amorfia diz respeito, como a agnosia e o anoeton, ao estado inicial das coisas, isto é, a potencialidade dos conteúdos inconscientes, que Basílides, com justeza, forme-a como sendo a semente desprovida de substância, pluriforme mas, ao mesmo tempo, a todo pó de rosa do mundo. Esta imagem da terceira filiação tem certa analogia com o Filius Philosophorum, filho dos filósofos, e o Filius Macrocosmi, filho do macrocosmo, da Idade Média, que representa a alma do mundo adormecida no interior da matéria. Já no próprio Basílides o corpo recebe um significado especial e inesperado, por repousar nele e em sua materialidade um terço da divindade revelada. Isto outra coisa não é do que atribuir considerável grau de luminosidade à matéria, e neste fato eu vejo uma antecipação daquele significado místico da matéria que aparecerá posteriormente na alquimia e last but not least também nas ciências naturais e físicas. Psicologicamente, é de particular importância o fato de Jesus ser o correspondente da terceira filiação e, por isso mesmo, constituir o seu paradigma e sustentáculo. Os contrários que nele havia se separaram com a paixão, tornando-se assim conscientes, mas permanecendo inconscientes na sua correspondência, ou seja, na terceira filiação, enquanto esta perdura no estado de amorfia, ausência de forma, e de indiferenciação. Isto é o mesmo que dizer que na humanidade inconsciente há uma semente latente que corresponde ao paradigma de Jesus. Assim como o homem Jesus só se tornou consciente devido à luz que veio do Cristo superior e dividiu as naturezas que havia dentro dele, assim também é graças à luz, que se irradia de Jesus, que desperta a semente adormecida no interior do homem inconsciente e se inicia uma diferenciação parecida dos contrários. Esta visão corresponde perfeitamente ao fato psicológico segundo o qual a imagem arquetípica do si mesmo se manifesta nos sonhos, como já foi demonstrado, mesmo que na consciência do sonhador não haja qualquer representação deste gênero. Eu não queria encerrar este capítulo sem fazer uma observação que se impõe, em face da importância da matéria aqui tratada. O ponto de vista de uma psicologia cujo objeto de consideração é o fenômeno psíquico se inclui, evidentemente, entre aquelas coisas difíceis de entender e que muitas vezes são interpretadas erroneamente. Por isso, se retorno ao fundamental, mesmo com o risco de me repetir, é unicamente com a preocupação de prevenir a ocorrência de certas opiniões falsas às quais minhas exposições poderiam dar origem e, por conseguinte,
também a preocupação de poupar os leitores de dificuldades desnecessárias. O paralelo que acabo de traçar entre Cristo e o si mesmo não é senão um tema psicológico, mais ou menos semelhante ao mitológico, em que se emprega a figura do peixe. Não se trata aqui, absolutamente, de uma ingerência no campo da metafísica, isto é, no domínio da fé. As imagens que a fantasia religiosa constrói a respeito de Deus e de Cristo são inevitável e declaradamente antropomórficas e, por isto mesmo, acessíveis a uma radioscopia psicológica, como quaisquer outros símbolos. Assim como a antiguidade clássica acreditava expressar alguma coisa a mais, a respeito de Cristo, com o símbolo do peixe, assim também os alquimistas estavam convencidos de que, ao colocá-lo em paralelo com a pedra, esclareciam e aprofundavam a imagem de Cristo, do mesmo modo que o símbolo do peixe viria a desaparecer no decurso do tempo, assim ocorreu com o Lepis Philosophorum, a pedra filosofal. A respeito deste, todavia, existem afirmações que nolo apresentam sob uma luz especial, ou seja, opiniões que conferem tal significação à pedra, que, no mínimo, seria lícito perguntar se Cristo não foi, afinal, tomado como um símbolo da pedra. Esboça-se, aqui, uma evolução, baseada em certas concepções paulinas e joaninas, que leva o Cristo para a esfera da experiência interior imediata, mostrando-o, desta forma, como figura do homem total. Disto se segue, quase de imediato, a comprovação psicológica da existência de um certo conteúdo arquetípico dotado de todas aquelas propriedades que caracterizam a imagem de Cristo na Antiguidade e na Idade Média. Isto coloca, para a psicologia moderna, uma interrogação semelhante à da alquimia: é o si mesmo um símbolo de Cristo, ou Cristo é um símbolo do si mesmo? No presente estudo, respondi afirmativamente à última parte da questão. Procurei mostrar como a imagem tradicional de Cristo engloba as características de um arquétipo, que, no caso, são idênticas às do si mesmo. Em princípio, meu intuito e meu método nada mais significam, portanto, do que, por exemplo, o empenho de um historiador da arte que tenta individualizar as diversas influências que concorreram para a formação de uma determinada imagem de Cristo. É por isso que encontramos o termo arquétipo não só na história da arte como na crítica ou na história filológica do texto. O arquétipo psicológico só se diferencia de suas aplicações paralelas pelo fato de se referir a um fato psíquico vital e possível de ser encontrado em toda parte, o que, na realidade, confere um aspecto bastante diverso ao estado da questão. Em outras palavras, nessas ocasiões vem-nos espontaneamente a tentação de atribuir uma importância maior à presença imediata e viva do arquétipo do que à ideia do Cristo histórico. Como já disse anteriormente, é possível encontrar em certos alquimistas a tendência de projetar o Lepis, a pedra, em primeiro plano, em detrimento de Cristo. Como está longe de mim qualquer preocupação missionária, eu gostaria de explicar que não se trata de uma profissão de fé, mas de uma constatação científica. Se alguém se sente inclinado a considerar o arquétipo do si mesmo como um agente real e Cristo, portanto, como símbolo do si mesmo, não deve esquecer que há uma diferença básica entre perfeição e inteireza. A imagem que temos de Cristo é relativamente perfeita, pelo menos é isto o que se tem pensado, ao passo que o arquétipo,
enquanto o conhecemos, indica inteireza, mas está longe de ser perfeito. O arquétipo é um paradoxo, é uma afirmação sobre o indescritível e o transcendental. A realização do si mesmo, que deveria seguir-se a um reconhecimento de sua supremacia, leva necessariamente a um conflito fundamental, a uma verdadeira suspensão entre os opostos, lembrando o crucifixus o crucificado, pendente entre os dois malfeitores, e a uma totalidade aproximada, a qual falta, porém, a perfeição. A aspiração a uma teleiosis, perfeição, tomada no último sentido, é não apenas legítima, como também, e mais ainda, uma característica inata do homem, e uma das mais profundas raízes da civilização. Esta aspiração é, inclusive, tão forte, a ponto de transformar-se em paixão, que tudo submete a seu império. Aspira-se, naturalmente, a uma perfeição em qualquer direção. O arquétipo, pelo contrário, se completa na sua inteireza, que é uma teleiosis de natureza totalmente diversa. Onde ele predomina impõe-se a inteireza, em correspondência com a sua natureza arcaica e em contraposição a qualquer aspiração consciente. O indivíduo pode empenhar-se na busca da perfeição, sede perfeitos teleioi como vosso Pai Celeste é perfeito, em Mt 5,48, mas é obrigado a suportar, por assim dizer, o oposto do que intenciona, em benefício da sua inteireza. Por conseguinte, dentro de mim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, é o mal que se acha dentro de mim. RM 7,21. A imagem de Cristo corresponde integralmente, por assim dizer, a esse estado de coisas, Cristo como homem perfeito e como crucificado. Dificilmente se poderia encontrar imagem mais verdadeira da meta da aspiração ética. Pelo contrário, qualquer que seja o caso, jamais poderá emergir a ideia transcendental do si mesmo que serve de hipótese de trabalho para a psicologia, pois, embora seja um símbolo, falta-lhe o caráter de um acontecimento da revelação histórica. Ela é, como a ideia aparentada do Atman e do Tal, no Oriente, um produto, pelo menos parcial, do conhecimento que não se baseia na fé, nem na especulação metafísica, mas sim na experiência de que o inconsciente em determinadas circunstâncias produz espontaneamente um símbolo arquetípico da totalidade. Disto se conclui necessariamente que um arquétipo deste gênero se encontra em todas as épocas e em todas as partes, sendo dotado de uma certa luminosidade. Verdadeiramente, há numerosos testamentos históricos e também provas casuísticas modernas a favor desta conclusão. Como bem nos mostra a representação figurativa, ingênua e livre de qualquer influência, do símbolo, acrescenta-se-lhe um significado central e supremo, e isto justamente porque ele constitui uma conjunctio oppositorum, integração dos opostos. Naturalmente isto não pode ser entendido senão como um paradoxo, pois uma integração dos opostos só pode ser concebida como um aniquilamento dos mesmos. O paradoxo é inerente a todos os fatos transcendentais, porque eles traduzem adequadamente seu caráter indescritível. Por conseguinte, onde o arquétipo predomina, tem-se, como consequência psicológica inevitável, aquele estado conflituoso expresso plasticamente no símbolo cristão da crucifixo, crucificação, ou seja, aquele estado agudo de irredenção que só terminou com o consumatum est, está consumado, JO 19,30.
Por conseguinte, o reconhecimento do arquétipo não contorna o mistério cristão, mas cria, por força das circunstâncias, precisamente a condição psicológica preliminar sem a qual a redenção pareceria absurda. Em outras palavras, a redenção não implica em libertar alguém de um fardo que nunca pensou ter carregado. Só aquele que é íntegro por experiência sabe o quanto o homem é insuportável para si mesmo. Por isso nada haverá a objetar de essencial, sob o ponto de vista cristão, pelo menos segundo me parece, caso alguém considere a tarefa da individuação e do reconhecimento da totalidade ou integralidade, que a natureza nos impôs, como obrigatória. Se o indivíduo efetuar isto de maneira consciente e intencional, evitará todas as consequências desagradáveis que decorrem de uma individuação reprimida, isto é, se assumir de livre e espontânea vontade a inteireza, não será obrigado a sentir na carne que ela se realiza dentro dele contra a sua vontade, ou seja, de forma negativa. Isto significa que se alguém está disposto a descer a um poço fundo, o melhor é entregar-se a esta tarefa adotando todas as medidas de precaução necessárias, do que arriscar-se a cair de costas pelo buraco abaixo. O aspecto intolerável dos opostos na psicologia cristã se deve à exacerbação moral deles mesmos. Isto nos parece muito natural, embora historicamente represente uma herança do Antigo Testamento, isto é, da justiça legal. Esta influência específica não existe de modo notável no Oriente, nas religiões filosóficas da Índia e da China. Quanto a mim, prefiro não entrar no mérito da questão de saber se o exacerbamento dos opostos, que agrava o sofrimento, não corresponde a um grau maior de verdade, expressando simplesmente o desejo de que os acontecimentos mundiais do presente, que dividem a humanidade, agora como nunca, em duas metades aparentemente irreconciliáveis, sejam considerados à luz da regra psicológica acima proposta. Quando um fato interior não se torna consciente, ele acontece exteriormente, sob a forma de fatalidade, ou seja, se o indivíduo se mantém íntegro e não percebe sua antinomia interior, então é o mundo que deve configurar o conflito e cindir-se em duas partes opostas.